Alô, tudo bem? Aqui estou eu, o seu irmão Ronald da Almeida, para fazer mais um vídeo da série Conhecendo a Verdade. Coisa boa é se deleitar com a verdade da Palavra de Deus. E Jesus falou, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Está lá em João 17. E que palavra é essa que Jesus está falando? Da própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É isso que vamos estudar. O tema hoje é a palavra viva. Amém. Sim, vamos estudar sobre a importância de estudarmos a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 está escrito, que fala da Escritura. Escritura e Bíblia é a mesma coisa. Aliás, não existe a palavra Bíblia na Bíblia. O que existe é a Escritura, é a palavra de Deus, é a espada, mas não existe o nome Bíblia dentro da Bíblia. É um nome técnico que os homens inventaram, né? Mas não tem nada de errado em criar nomes técnicos para compreensão melhor da nossa parte, não é? Aqui diz que toda a Escritura, que a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, aqui diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda. E é bom lembrar que o apóstolo Paulo, quando escreveu isso, não existia ainda os livros do Novo Testamento. Então é claro, né? Quando ele falou isso, estava falando do Antigo Testamento. O problema é que tem pessoas que dizem que o Antigo Testamento já passou. Não, os princípios do Antigo Testamento continuam sendo o mesmo. O que foi que passou foi o seguinte, por exemplo, Deus criou uma lei civil naquele tempo para Israel, quando estavam no deserto. Claro que hoje, em várias partes do mundo, as leis civis são diferentes. Aqui no Brasil temos a nossa própria lei civil. E nos Estados Unidos, cada um tem a sua própria lei civil, né? Mas os mandamentos de Deus e os princípios de Deus são o mesmo, tá? E aqui diz que a Bíblia é útil para o ensino. A Bíblia ensina. A Bíblia ensina você a educar seus filhos. A Bíblia ensina qual o caminho verdadeiro. A Bíblia ensina e é útil, a Escritura é útil para a repreensão. Antes, eu não sabia que fornicação era pecado. Eu não sabia. Também nunca forniquei, né? Mas eu não sabia. Agora eu sei. Estou lendo a Bíblia. Então a Bíblia me repreende quando eu agora defendo essas práticas. A Bíblia é útil para a correção. A Bíblia corrige. Se uma pessoa está fazendo algo errado, então você mostra a Bíblia para ele, e diga, olha aqui, você está fazendo isso, mas a Bíblia diz que não é para você fazer. Então a Bíblia corrige a mim que estou lendo e aos seus semelhantes. E para a educação na justiça. Quem ensina o que é certo e o que é errado é a palavra, não são outros livros.
é a própria palavra de Deus. Vamos ver quem foi que recebeu a inspiração da Bíblia. Está lá em Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Hebreus 1:1. Quer dizer, Deus tem falado muitas vezes aos antigos, aos pais são os antigos, né? Pelos profetas. Sim, quem escreveu o Antigo Testamento foram os profetas de Deus. Tem pessoas que dizem, não é? Por não conhecer a Bíblia. Ah, mas esse livro da Bíblia foi feito por um homem igual a mim. Na verdade, a Bíblia foi feita por vários autores. Então não foi um homem, já errou aí. E a pessoa quer dizer o seguinte, que a Bíblia, ele quis dizer, a Bíblia é um livro comum, porque foi feito por uma pessoa comum igual a mim. Foi isso que ele quis dizer. Mas a palavra de Deus diz aqui que Deus falou pelos profetas. Profeta é um porta-voz de Deus. Tá? É um porta-voz de Deus. Foram os profetas. E eles receberam a inspiração. O que quer dizer receber uma inspiração? Foi Deus que inspirou os profetas a falar. O que é a inspiração de Deus? É o seguinte: Deus atuou na mente dos profetas para eles escreverem um livro. Às vezes foi o próprio Deus, de uma forma direta, falou face a face com o profeta: escreva tal livro. E às vezes o profeta escreveu um livro, não foi nem porque Deus mandou de forma direta, mas Deus inspirou esse profeta a falar, a escrever um livro. Quer dizer, Deus estava atuando, enquanto os profetas escreviam, atuando de uma forma que o que os profetas escreveram foi da vontade de Deus. Então isso é inspiração. Entenderam o que é inspiração? É Deus atuando na mente de um profeta para que o profeta escreva do jeito que Deus quer. É mais ou menos como se Deus fosse que dita. Deus faz um ditado e o homem escreve. É mais ou menos isso. Quer dizer que o autor da Bíblia é Deus. O autor da Bíblia é Deus. Quem escreveu foram homens. Mas Deus é o autor da Bíblia. Aqui diz, em 2 Timóteo 3,16, diz, vou repetir o 16 e para o 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Vou ler essa última parte aqui, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Esse é o objetivo com que você tem que ler a palavra, para ser perfeito. Em Mateus 5, verso 40, Jesus diz: seja perfeito, assim como perfeito é o vosso Pai. É possível um pecador ser perfeito? É possível isso? Será que
Deus está exigindo o impossível dos homens? O que eu creio é o seguinte, que quando Cristo falou, seja perfeito, ele estava querendo dizer o seguinte, melhore cada vez mais, tenha um caráter cada vez melhor, seja mais manso, seja menos arrogante, seja menos preguiçoso, seja mais humilde, melhore. Entendeu? Um homem, não existe pessoas perfeitas. Todo mundo é pecador. Mas podemos melhorar até o fim da nossa vida. É feito um animal chamado anaconda, uma cobra. Eu ouvi dizer o seguinte, tá? Que uma cobra, anaconda, ela só deixa de crescer quando morre. Quer dizer, enquanto está viva, ela está sempre crescendo. É diferente, por exemplo, dos outros animais, de um adulto, um homem adulto, né? Um homem para de crescer quando chega a certa idade. Aí parece que os ossos vão diminuindo de tamanho. Aí, em vez de crescer, a pessoa diminui por causa dos ossos. Mas a anaconda não, está sempre crescendo até a morte. Então, o nosso crescimento espiritual é até a morte. O nosso desenvolvimento do caráter é até a morte. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de mim. Não se contentar com sua vida de pecado. Então, para isso que serve a palavra de Deus. Para nos estimular a desenvolver o caráter igual ao de Deus. No Salmo 119, 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Interessante, Jesus falou, né? Eu sou a luz. Jesus é a luz. A palavra dele é a luz. Que Jesus falou de nós. Vós sois a luz do mundo. Mas, diferente de Jesus, nós não temos luz própria. É Deus que nos clareia com a luz dele. É feito a lua. A lua não é um astro luminoso. Não é. Mas dá para ver a lua do céu por causa que a lua do sol atinge a lua e por isso que se torna visível. Sim, mesmo sendo de noite, a luz atinge a lua. A mesma coisa, né? Jesus é a luz, é o sol da justiça. Que nós não temos essa luz vem de Jesus. Nós que estamos no mundo em trevas, pessoas enganadas, pessoas sem saída, não têm fé, por isso que vivem no desespero. Outros, para saírem do desespero, procuram uma religião, mas uma religião de enganadores, de falsos pastores, só roubando o povo, extorquindo os seus fiéis, falando mentira aos seus fiéis. Não é verdade? Não é isso que está acontecendo. E às vezes a gente trata esses crentes com desprezo. Não, eu mesmo não trato com desprezo, eu trato com compaixão, porque é um povo que está sendo enganado pelo pastor, está sendo roubado, fica na miséria. Olha só o método que o pastor usa para tirar o que é teu, né? Diz, olha, a Bíblia diz que se você doar, Deus vai te dar em dobro.
Aí eu pergunto a esse pastor, e por que você não pega metade da metade do teu salário e não dá aos pobres? Por que é que não faz isso, pastor? Os pastores não fazem isso. É muito raro um pastor pegar metade da metade do salário e dar aos pobres. A gente com essa conversa, dê a Deus que Deus te dá em dobro. Tá certo, isso está na Bíblia assim, mas vamos entender o seguinte. Não está querendo dizer, dar em dobro, não está querendo dizer que é para pegar todo o salário e no mesmo dia dar aos pobres todo o salário. Aí depois orar a Deus para que Deus mande dinheiro do céu para você pagar suas contas, pagar o bujão de gás, pagar a escola dos filhos. Não é assim que a Bíblia ensina. Você ajuda os necessitados e ajude a igreja assim, mas é com o que você tem. É isso que ensina a palavra de Deus. E não ser enganado por pastores do demônio, pastores do demônio. Sim, meus irmãos. O mundo está em trevas. O mundo está cheio de falsas religiões. As pessoas buscam a felicidade em coisas banais e no pecado, e elas não sabem o que é pecado. Para essas pessoas, a Bíblia é a lâmpada para os pés. A Bíblia diz o que você tem que fazer para sair das trevas. A Bíblia mostra que a tua cachaça deixa você nas trevas. A Bíblia mostra que prostituição é do diabo. Tem cristão que está em trevas, fica frequentando esses cantos. Tem cristão que fica fornicando com a namorada. Tem cristão que toma cachaça. Diz, eu bebo socialmente, o que é que tem? O que é que tem que está destruindo o teu corpo? E a Bíblia diz que quem destrói o próprio corpo está em trevas, está em pecado. A Bíblia mostra, é a lâmpada do conhecimento para tirar a nós dessa treva da ignorância. Você não estuda a Bíblia ainda? Você está em trevas. Está em trevas, pensa que está no bom caminho, né? Pensa que só porque está numa igreja de crente está tudo bem com a tua vida. Está não, irmão. Está não. Quem não estuda a Bíblia está em trevas, está sendo manipulado por pastores. Tem até uma igreja aqui no Brasil, mas é muito conhecida, que é considerada como seita, em que a liderança diz que não é bom os irmãos estudarem demais a Bíblia. Olha só o engano. Não é bom estudar demais. Por quê? Porque é que esses líderes falsos recomendam que não estude. Fica fácil manipular, fica fácil enganar. Quem não estuda a Bíblia está em trevas, fica fácil enganar. Esse é o meu apelo. Estude. Eu dificilmente, mais uma vez eu digo, eu dificilmente faço propaganda da minha igreja. Dificilmente eu digo, visite uma igreja adventista. Não. A religião verdadeira é a Bíblia. Estude a Bíblia. Tá? Estude a Bíblia. Essa é a religião verdadeira. Se você estudar a Bíblia, você vai perceber que o teu pastor está distorcendo a palavra, está enganando os fiéis. Olha só o que aquele pastor famoso disse. Olha a mentira que aquele pastor disse. Eu não posso nem falar o nome, queria muito falar o nome desse salafrário. Ele disse, olha, se o pastor é ladrão, sai da igreja, mas nunca denuncie o pastor.
Olha só. É pecado denunciar um pastor, é o que dizem, né? E a Bíblia não fala nada disso. É que o pastor é ungido de Deus. Mentira. Não tem nenhuma parte na Bíblia dizendo que pastor é ungido de Deus. Quem é ungido eram os profetas, eram os reis, era o próprio Jesus era ungido. Mas pastor ungido não existe, não. E o povo é enganado. Um certo dia, o irmão disse, eu tive que repreender depois: olha, meus irmãos, o pastor é ungido de Deus, então vocês têm que fazer tudo que o pastor mandar. Tudo que o pastor mandar. Porque é ungido de Deus, mesmo que a norma do pastor não esteja de acordo com a norma de Deus. Sabe, eu queria até perguntar a esse irmão, queria perguntar muito a ele, né? Irmão, me responde uma coisa. Se o pastor falar para você e disser: eu ordeno em nome de Jesus, me dá tua mulher para eu sapecar com a tua mulher. Eu pergunto, será que você iria obedecer a um pastor desse, irmão? Muitas heresias estão sendo pregadas nas igrejas. Muitas. E por isso cristãos iludidos com a mentira. Cristãos adulterando, mas dizem que estão salvos. Porque a salvação é pela graça. Eu sei que a salvação é pela graça. Mas dizem que por estar na graça, então está salvo mesmo pecando. É isso que estão pregando por aí. Absurdo. Irmão, quer saber a verdade? Quer ter certeza que tudo não está nas trevas? Leia a Bíblia e pratique. Leia a Bíblia e pratique. Vamos ver uma bênção especial que recebem os que estudam a Bíblia. Diz, Romanos 15:4, diz o seguinte, Romanos 15:4: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha a última parte. Pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Sim, irmãos, a gente encontra muitas palavras de esperança na Bíblia. A Bíblia mostra que Jesus é a solução para os teus problemas. E tem solução. Não importa o tamanho do seu problema. Jesus diz que qualquer um que vai a Ele, então Jesus não o jogará fora, não vai desprezar, não importa. Jesus está trabalhando pela tua salvação. Ele não joga você fora, muito pelo contrário. Ele é como um terapeuta da tua vida espiritual, um terapeuta que não é mercenário, que está interessado na tua cura. É como um médico da sua alma. Quer dizer, você não está sozinho na luta contra teus pecados, contra teus problemas, contra tuas crises emocionais. Você não está sozinho. Jesus está do seu lado. Que esperança, não é? Se você se perder, não foi porque Jesus quis, foi você que se perdeu. Foi você e eu, que escolhemos viver em pecado. Você é que escolheu se desviar do caminho, mas Jesus está fazendo o possível para você se salvar. Pensa bem nisso. E Apocalipse 1:3.
antes de ler, eu peço, se inscreva, dê o seu like, dê o seu comentário. Seu like, o seu comentário. Tem mais um ponto aqui que eu esqueci, mas se inscreva. Em Apocalipse 3 diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vou repetir a primeira parte. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem. Ah, mas eu não sei ler, e agora? Então você ouve, não ouve? Você tem ouvidos para ouvir. Então não perca o culto, vá para o culto orar. Vá para o culto para ouvir a palavra de Deus lá no altar. O que o pastor prega é baseado na palavra. O pastor manda os irmãos leem a Bíblia. Os irmãos leem a Bíblia em voz alta. E você lê, ouve, não lê, mas ouve. Então, se você não consegue ler, você tem como ouvir a Bíblia. Então, a salvação é para todos. Não só para pessoas cultas, mas para pessoas analfabetas. O plano de redenção foi feito para que o maior número seja salvo. Que bom, não é? Mas a boa notícia é o seguinte. A boa notícia é o seguinte, né? Que hoje em dia a tecnologia está do lado dos analfabetos e dos cegos, que também não podem ler. No tempo dos cassetes, né? CD, antes do CD tinha as fitas cassete. Existia a Bíblia em cassete. Pelo menos o Novo Testamento, olha que bênção. Mas os cassetes, né? Fita cassete foi substituída por CD, por DVD, por um monte de coisa. Foi substituída. Mas as pessoas poderiam então agora ouvir a Bíblia por CD, por DVD. Hoje eu não sei mais se existe ainda CD, DVD, eu não sei. Mas eu sei que a Bíblia em áudio está disponível ainda. Não é possível que não está. Está disponível nas redes sociais, no YouTube. É só acessar. Já que não sabe ler, alguém acessa para você e você fica ouvindo a palavra na sua casa. Olha que bênção, irmão. Olha que bênção. É isso que Deus quer da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa forte. É pecado deixar de ler a Bíblia. É pecado. Eu não sei o que esse povo tem na cabeça. Tem gente que tem mais de 15 anos que está na igreja, nunca leu a Bíblia toda. Que é isso? Que é isso? Lê a Bíblia, irmão. Lê a Bíblia porque se não ler a Bíblia, você não vai vencer as tentações. Você não vai saber o que é certo e o errado. Você vai ser manipulado por falsos pastores, por falsas profecias. Eu gostaria que meditasse nisso, o quanto é importante para a sua vida que você estude a palavra. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.